Amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma aula de hoje. Amém? Na presença do Senhor, que Deus possa nos abençoar nesta noite de uma forma toda especial. Amém? Deus nos dê sabedoria. Vamos ler a palavra do Senhor em Colossenses, para a abertura do nosso trabalho, Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte. Amém? Os irmãos já encontraram? Amém. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. A parte A diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria. Amém? Então, a palavra de Cristo possa habitar em nossos corações, nos dando sabedoria, conhecimento, revelação da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus, mais uma vez, Senhor, encontramos nós em Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu quero Te louvar e Te agradecer por essa oportunidade que tem nos dado, Jesus, para, Senhor, a cada dia, meu Deus, aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Meu Pai, porque o nosso foco, na verdade, Jesus, é conhecer a verdade de Cristo, a revelação da palavra do Senhor. Meu Deus, porque nós desejamos ir para o céu, e para ir para o céu, Senhor, nós temos que conhecer o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, este caminho, Senhor Jesus, nós precisamos conhecer a cada momento da nossa vida, Pai, para nós chegarmos ao ponto final, Senhor, que é a Nova Jerusalém. Meu Deus, e para isso nós precisamos ter o conhecimento da Tua palavra, para nós não nos embaraçarmos com as coisas desse mundo, para nós não sermos enganados, Senhor Jesus, pelos falsos profetas que se levantarão na terra. Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, revele a Tua palavra aos nossos corações. Se faz presente no nosso meio, Jesus, nós pedimos, Senhor, grandemente, Deus, que aqui o professor não seja, Senhor, a minha pessoa, mas sim a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esteja aqui, meu Pai, em nome de Jesus, com Teu Espírito, meu Pai, nos ensinando, meu Senhor, porque o Senhor é o professor dos professores. Nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Fechar as portas. Vamos para a chamada nesse momento. Alcion. Ana Cristina. Ana Lúcia. Carliene. Cleuto Vieira. Dácio Ramon. Elinete. Jéssica Priscila. Jéssica não está presente? Giolanda.
Gibson Viana. Geolanda. Geolanda não tá, né? Ela botou no grupo da cabeça. Ela tá online. Ah. Yasmin. Josué. Lindinalva. Lucicleia. Lucicleia está presente? Hã? Está presente. Magda. Maria, a Dadá não está, né? Nelson. Nelson, não está presente? Rafael. Renilda. Robson. Valdésia. Vinícius. E Norma. Vou botar seu nome de caneta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós terminamos quinta-feira a introdução do tabernáculo, né? O que se introduziu no tabernáculo foi o propósito de Deus para a construção do tabernáculo, foi a quem foi entregue o tabernáculo, foi a construção do tabernáculo, o tempo que durou a construção do tabernáculo. A gente aprendeu tudo isso. Vocês aprenderam? Amém? O que o tabernáculo trazia, revelava para nós para os dias de hoje, a revelação, né? De que foi construído o tabernáculo. Então, tudo isso nós aprendemos na introdução do tabernáculo no deserto. A descrição geral do tabernáculo, tamanhos, larguras, alturas, as cores que foram usadas, né, para a construção do tabernáculo, os nomes dados ao tabernáculo, né, que a gente aprendeu também, nomes dados ao tabernáculo, que foi tabernáculo, santuário, tenda do testemunho, a casa de Deus, a tenda da congregação. Tudo isso estava incluído, os requisitos necessários da construção, né? Que Deus ele exigiu alguns requisitos para a construção. Quem construiu o tabernáculo, né? Inclusive na construção do tabernáculo eu considerei algumas perguntas como a pergunta como certa, porém não foi completa. Não foi só 2 homens que que construíram o tabernáculo. E a maioria botou só os 2 homens. Isso é falta de atenção. Não, digo que Moisés também construiu? Exatamente. Eu fiquei em dúvida do céu colocar aí no fogo. Os construtores do tabernáculo foi Moisés, os outros 2 homens, e Deus foi o arquiteta. Só botaram os nomes do homem. Só o nome do homem. Não, nem todos. Eu não estou dizendo que foi todos. Não estou dizendo que foi todos. Alguns. Alguns colocou. Mas eu considerei certo. Eu considerei certo, porém fazendo uma correção. Porque Deus ele foi o foi ele que foi o arquiteto. Não, ele só deu a instrução. Sim, mas foram os 3. Então, alguns dos irmãos responderam correto.
e outros responderam faltando, só colocou 2. Eu considerei a resposta como certa, porém eu fiz uma correção no exercício de vocês. Entenderam? Então a introdução do tabernáculo incluiu tudo isso. Só que na nossa aula de hoje, eu gostaria de ouvir algumas explicações a respeito do que Paulo falou em Coríntios, que também teve uma advertência aí entre uns e outros. Uns falavam, uns colocou de um jeito, outros colocaram de outro jeito. Então eu pedi de acordo com a Bíblia, com Coríntios, lá capítulo 15. Entendeu? Não, mas tem um versículo, não tem? Então, eu gostaria de ouvir a explicação. Porque para se aprendeu, vai saber como explicar, não vai? Isso eu aprendi ontem no estudo. O professor passa a leitura, presta atenção, ontem no estudo da convenção. O professor ele faz a leitura e procura para o aluno. Vocês entenderam? Os alunos respondem sim. Ele retorna a fazer a explicação novamente e diz: vocês compreenderam? Sim, então se compreendeu, vem explicar. E vocês compreenderam, não compreenderam? Mas o aluno é para compreender. O aluno do IBA não é só para entender, é para compreender. Mas eu tenho que aprender a explicar sobre porque eu não... Qual de vocês gostaria de expressar a explicação? Qual é a explicação aí? Aquela lá do que falou de espiritual e do natural. Eu perguntei e tu disse que estava errado a minha explicação. Lembra? Pergunta 46, 47. Explicar o que Paulo explica, que o natural procede do espiritual. Primeiro vem o natural e depois o espiritual. Qual é a explicação que vocês podem dar, se alguém procurar saber a vocês, a esse respeito? É capítulo 15. Quem gostaria de fazer essa explicação? Mas só que vocês têm que ler um pouquinho para poder você entender. Não adianta que você não entender simplesmente com esses 2 versículos. Por isso que vocês acabaram se passando alguns, né? Amém, irmão? Nós estamos em sala de aula agora. Nós não estamos tratando sobre outra coisa. Qual de vocês gostaria de explicar de dar essa explicação? Fique de pé, irmã Carliane. Não, deixa eu falar. No que fala aqui no versículo. O primeiro homem da terra que fala aqui, né? Foi Adão, não foi? E ele foi feito da terra, né? Terreno, tá aqui da terra. Fala no versículo. E o segundo foi Jesus, né? E veio do céu. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu sei que tem um negócio lá dentro que lá monte, né? Não tem que explicar, não. O primeiro homem que foi criado foi Adão. Tá entendendo? Não. Foi Adão. Abra a apostila de vocês na página 12. Eu botei assim, porque o Paulo falou. Tá errado,
Paulo falou, ele não fala. Diz assim, este princípio de interpretação é ilustrado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46 e 47, onde ele declara que o natural procede do espiritual. Primeiro vem o natural, depois o espiritual. Eu disse assim, de acordo com a leitura e a interpretação de Paulo, a pergunta foi essa. Só que teve pessoas que foram lá e corrigiram o que estava escrito diretamente na apostila. E era para explicar. Porque se uma pessoa perguntar para você, me explique primeiro o natural, depois o espiritual, vocês não vão saber explicar. Você quer saber sobre o quê? Sim, porque... Não, assim... Está dentro do estudo do tabernáculo. Primeiro o natural, depois o espiritual. Porque o homem... a Carlinha já adiantou um pouquinho. Ela disse que o primeiro homem terreno foi Adão. O segundo espiritual, que foi Jesus. Agora nós trazendo para nós hoje. O natural é o nascido da terra. O espiritual, ele veio do Espírito. Nós somos alma vivente, nascido da terra. Nós somos naturais. Porém, ainda vamos nos transformar em espiritual. Quando nós vamos nos transformar? Quando o corruptível morrer, voltar para o pó da terra e nós nos revestirmos do incorruptível, né? Aí seremos transformados como espirituais. Porque hoje nós não vivemos 100% espiritual. Hoje nós somos mais parte natural do que espiritual. Jesus Cristo, ele foi 100% espiritual. Adão veio do pó. Então, trazendo para nós, irmãos, o natural procede. Nós nascemos primeiro da carne, né? Depois nós vamos ser transformados para sermos espirituais com Deus. Mas é isso que fala. Por isso que eu falei para vocês, estudando tudinho, você vai entender. É na transformação do corruptível para o incorruptível. O corruptível é o natural, é o da terra. E o incorruptível é o espiritual. Nós ainda não somos homens espirituais, porque nós ainda não vivemos em corpos espirituais, em corpos incorruptível. Nós vivemos em corpos corruptível. Nosso corpo vai perecer, nós não vamos morrer. O final do nosso corpo não é voltar para o pó da terra. Mas quando esse corpo voltar para o pó da terra, ele vai ser transformado em um corpo incorruptível, que não se acaba. Paulo estava dando essa explicação, entendeu? Quem explicou assim que Adão foi o primeiro homem natural, depois Jesus Cristo foi o segundo homem, que foi espiritual, eu considerei também como certo, mas um certo que não deu uma explicação, né, da transformação, que era isso que Paulo estava falando. Nós vamos receber corpo incorruptível, onde seremos totalmente espirituais, quando estivermos na glória. Amém? Se alguém for perguntar a vocês, você já sabe? Agora eu sei. Então, corruptível é nós agora. O corruptível, irmã, é aquilo que se acaba. E incorruptível é aquilo que vive eternamente. Então, o nosso corpo não pode ser incorruptível porque ele vai perecer. Nós vamos morrer e vamos voltar para o pó da terra. É algo que se finda. E o incorruptível é algo que permanece para a eternidade. Nós vamos receber um corpo incorruptível. Entendeu? Trazendo para o tabernáculo, é o seguinte, o tabernáculo era uma sombra natural, ele era material, porém ele já representava quem? A Cristo, o verdadeiro tabernáculo, né? Que é espiritual, trazendo para o tabernáculo era isso. Então, para o tabernáculo, primeiro veio quem? O tabernáculo feito com coisas materiais, né? Hoje, para nós, o nosso tabernáculo ele é espiritual, né? Que é Cristo.
Então, na apostila fala. Não é. Apostila. Só que na pergunta eu pedi de acordo com a interpretação de Paulo. Só que teve pessoas que colocou o que estava lá na apostila. Por isso que a Bíblia, irmãs, é necessário estudar. Porque a irmã também não explicou. Não. Se eu fosse fazer, eu fazia. É claro. Não. Depois já explicou. Porque eu deixo vocês para estudar. Não, no dia que eu estava lendo esse tópico aqui, eu falei, Paulo fala que o natural procede do espiritual. Primeiro vem o natural, né? Amém? Amém. Então, presta atenção, quando eu estiver ensinando, que eu dizer assim, os irmãos entenderam? Entendemos, aí eu vou lá. Compreendeu? Porque quem compreende já sabe explicar, viu? E alunos do IBA é para entender e compreender. Ele tem que saber explicar, porque senão ele não foi um aluno aprovado. O desejo da gente é que vocês se formem e estejam aptos para fazer a obra do Senhor. Não é simplesmente fazer e ali pronto, estacionou e guardou a apostila e pronto. Não, que surjam os obreiros, missionários, que surjam pregadores da palavra de Deus. Então, é necessário que o aluno compreenda, não só entenda, mas compreenda para ele poder também saber dar explicação quando alguém perguntar. Amém? Na aula anterior, nós entendemos. Agora, mas só que para vocês... Mas quando o aluno compreende, ele sabe explicar. Certo? Porque nós não compreendemos, por isso que nós não explicou na prova. Amém. Então, na prova, no exercício. No exercício. Então, vamos para a nossa... Abra sua apostila aí. Na primeira peça do tabernáculo. Falamos da construção, da porta, o que a porta significa, simboliza, o que é que a porta, né? Inclusive, eu tenho algumas perguntas sobre a aula de quinta-feira. Vou passar para vocês depois. As cortinas e tudo mais. Nós vamos estar estudando hoje, iniciando hoje a primeira peça do tabernáculo, que é o altar do holocausto. Na página 49 vai estar falando sobre o altar do holocausto. Que é esse desenho aqui, ó. O altar do holocausto. Tem na apostila de vocês esse altar, não tem? Ele é o altar do holocausto. Amém? Página 49. Porque inicia inicia aqui, o altar do holocausto. Fala um pouco dele e depois vem a figura dele. Amém? O altar de bronze ou do holocausto não é o primeiro altar a ser mencionado. Amém, irmão Ramon? Vamos prestar atenção que é para poder... Porque se vocês conversarem e tirarem atenção rapidamente, vocês vão perder o foco. Se vocês perderem o foco, eu não vou voltar atrás para poder estar explicando. Aí não vai aprender. Então, quanto mais atenção, melhor para o aluno aprender. Entendeu? O altar de bronze ou do holocausto não é o primeiro altar a ser mencionado nas Escrituras. Na realidade, através do Antigo Testamento, há uma revelação progressiva a respeito de altares. Muitos dos grandes homens de fé eram homens de sacrifício. Notamos isso nos seguintes exemplos. Há um altar implícito no primeiro sacrifício pelo pecado do homem, feito pelo próprio Deus, no Jardim do Éden.
Então, o primeiro altar foi onde? No Jardim do Éden. Feito por quem? Pelo próprio Deus, né? O próprio Deus criou um altar no Jardim do Éden. A existência de um altar é sugerido na oferta de Abel, a porta do Jardim do Éden. Isso está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 4 e Hebreus 11, 4. Leia aí, irmão, para confirmação. Você vai ler Gênesis, né? 4, do 1 ao 4 e Hebreus 11, versículo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Deu à luz a Abel. O seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou o Senhor, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Amém. Então, ali já no altar que Deus fez no Éden, eles já ofertaram ao Senhor. Vamos ver Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e para ele, depois de morto, ainda fala. Amém? Então foi o primeiro altar, porque altar era para se oferecer ofertas a Deus. Então lá no Jardim do Éden já Deus fez esse altar. Noé construiu um altar ao Senhor, e é o primeiro uso específico da palavra altar na Bíblia. Gênesis 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Amém. Abraão edificou um altar em reconhecimento da aliança que Deus fez com ele. Gênesis 12, versículo 7. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Amém. Jacó edificou um altar em Betel. Isaac também levantou um altar em conexão com a renovação dessa aliança. 26, versículo 5. A mesma aliança que ele fez com Abraão, que Deus fez com Abraão, Isaac também reconheceu e fez também esse altar. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento e os meus preceitos e meus estatutos e as minhas leis. 26:5. 26:5, né? Jacó edificou um altar em Betel, segundo a ordem do Senhor. Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre o Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Amém, irmãos? Então, os grandes homens da Bíblia, eles fizeram sacrifício e eles levantaram altares ao Senhor. Esses homens, eles faziam o altar e oferecia a Deus oferta de gratidão a Deus pelo que Deus tinha feito na vida deles. Então, altar significa lugar de ofertar ao Senhor.
A revelação de Deus é sempre progressiva. Todos esses altares perfiguravam as verdades que seriam reveladas no altar do holocausto. Deus permitiu a construção de altares para serem usados em cultos a Ele. Porém, as Escrituras revelam que Ele deu instruções precisas a respeito do tipo de altares que poderiam ser feitos. Em Êxodo 20, 24 a 26, Deus revela o seguinte. Pode ler, irmão Ramon, já achou? Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, verei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras levantadas. Se sobre ela levantares o teu buril, profaná-los, também não subirás o meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Amém? Então, esses altares, ele já deu a instrução precisa a respeito dos altares que fizesse de pedras. Os filhos de Israel poderiam levantar um altar de terra. Seria no lugar onde Deus faria celebrar a memória do seu nome. Talvez os altares mencionados na letra A e B, acima, assim quer dizer, na letra B. Era-lhes permitido levantar um altar de pedra, mas que não fosse de pedras lavradas. Se sobre elas fosse manejada uma ferramenta pelo homem, isso representaria profanação do altar. Então Deus mandou fazer, mas que não fosse feita com pedras, que não usasse nenhum material para lapidação da pedra, né? Porque senão seria profanação do altar. Isso está escrito em 1 Reis, versículo 18, 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Amém. Depois vemos em Êxodo 27, 1 e 2, que Deus determinou a construção de um altar de bronze. Lê aí, irmão. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será seu comprimento, e 5 côvados será sua largura. Será quadrado e alto, e 3 côvados de sua altura. E farás chifres nos seus 4 cantos, e os chifres serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Amém? Aí Deus já está dando o formato do altar do tabernáculo. Os altares de bronze não poderiam ter degraus. Êxodo 20, 26. Não subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Amém. Esse altar não era exceção. Imagina-se que havia uma rampa de subida para chegar a esse altar alto. Deus proíbe o uso de degraus, porque ele não queria que nenhuma carne fosse vista, enquanto os sacerdotes ministravam.
A carne era uma característica das festas e cerimônias dos pagãos. As nações ao redor de Israel estavam envolvidas em toda a espécie de culto da carne e seus ídolos. Israel era um povo separado. Não havia lugar para a carne diante do altar do Senhor. Êxodo 20, 25 e 26. Acho que é o mesmo versículo que tu leu, né, Ramon? Amém? Lê Levítico. Levítico 9, 22. O versículo que tu leu anteriormente, que falou dos pilares, né? Então está dizendo que ele subia, né? Não foi permitido os pilares, porque enquanto o sacerdote ministrava, né? Não poderia se ver a carne deles, não é isso? É a carne. A nudez dele, que na verdade é que fala a carne. É, a nudez deles. Porque os sacerdotes, eles vestiam umas roupas, né, comprida, né? E ele subia. Então, quem estava lá, quando ele subia, Deus não permitiu esses degraus, porque quando ele subia, poderia estar vendo a nudez do sacerdote. E não era permitido por Deus isso. Né? Não é isso que o versículo está falando, Ramon? Veja Levítico agora, 9, 22. Tu não viu o versículo falando que Deus falou, não fará altares com degraus, subida. Por quê? Para que quando o sacerdote subisse, os homens que ministravam lá, subisse, não pudesse ver a nudez. Quem estava embaixo não via a nudez deles. Entendeu agora? Aqui não fala nudez, aqui fala a carne, né? Que é a mesma coisa. É como se ele tivesse despido, né? A gente tem que entender assim. Então, foi feito para esse tabernáculo, era feito tipo uma rampa, para ele não estar subindo de degrau em degrau, não é isso? Veja Levítico. Entendeu, Josué? Hã? Tá lento? É lógico, traz a interpretação para isso nos dias de hoje. O altar está lá, a igreja está cá. Por isso que você não pode subir no altar com qualquer tipo de roupa. Porque isso usava o povo diante do... quer ver? Espécie de culto de carne a seus ídolos. E Israel era um povo separado. O povo fazia isso nas cerimônias e nas festas de qualquer jeito. Mas o povo de Israel tinha que ter um costume separado deste povo para que eles pudessem... eles eram separados. Lê, irmão, o Levítico. E depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Amém. Farás também um altar. Êxodo 27, versículo 1. Como é que fala nesse versículo? Havia 2 altares usados no culto, no tabernáculo. Um grande, o altar do holocausto, e um menor chamado o altar do incenso. Às vezes, há uma certa confusão nas escrituras quanto ao altar que se refere às passagens. Então, no tabernáculo tinha 2 altares, presta atenção. Tinha 2 altares, um altar grande que se chamava o altar do holocausto e o pequeno, um altar grande que se chamava o altar do holocausto e um menor chamado altar do incenso. Então, para que não haja confusão na nossa mente, nós vamos entender, né? Teria 2 altares, fala de 2 altares, né? E o outro do incenso.
O grande era o altar do holocausto, onde fazia... É esse que nós estamos estudando, o altar do holocausto. Esse daí. E o outro seria o altar do incenso. Menor, ele era o altar do incenso. No entanto, bastante lembrar de duas coisas a respeito do altar do incenso. E não haverá problema. É bastante lembrar do altar do incenso e não haverá problema, porque não haja confusão na mente da gente entre os dois altares, para não haver confusão na mente. Um era menor e o outro era maior. Em primeiro lugar, nenhum sacrifício de sangue era oferecido sobre o altar do incenso. Presta atenção. A diferença está aí. O altar do holocausto era apresentado sacrifício de sangue. O altar do incenso não era oferecido nenhum sacrifício de sangue. No do incenso, viu? Nenhum sacrifício de sangue era oferecido sobre o altar do incenso. Em segundo lugar, somente o sacerdote poderia entrar no lugar santo, onde estava colocado esse altar de ouro. Ele era de ouro, o do holocausto era de bronze. Ele não se oferecia nenhum sacrifício com derramamento de sangue no do incenso. E ele também ficaria no lugar que só o sacerdote poderia entrar, que era no lugar santo. Esse era o altar do incenso. Ele estava dentro do tabernáculo, ele era o menor altar. As escrituras referem-se ao altar do holocausto da seguinte maneira: altar de madeira de acás, o altar do holocausto, o altar de bronze, o altar de Deus, a mesa do Senhor, o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E vocês viram que na aula anterior a gente mostrou aqui o formato. Abra aí, volta aí a página. O formato da tenda, né? E a gente vê no formato, tá a porta, né? A entrada, depois está o altar de bronze. Ele está próximo da porta. Porém, o altar do sacrifício já vai estar lá no lugar santo. Entenderam? Olhando para o desenho, o altar do holocausto ele é de bronze e ele está colocado logo na entrada. Logo que entra na porta, você já vê o altar do holocausto. O do incenso já está, só os sacerdotes poderiam entrar para ver e não oferecia sangue. Viu? Na página 20, né? Na referência da página 20. Entendeu? Então, o altar do holocausto é chamado como altar de madeira de acácia, altar do holocausto, altar de bronze, altar de Deus, a mesa do Senhor, altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, quando se fala no altar que está diante da porta da congregação, logo já vem na nossa mente, é o altar do holocausto. Entendeu? Ou seja, o altar de bronze, ou seja, o altar de Deus. A palavra altar tem dois significados principais. Levantado, alto, o que sobe. Isso está escrito em João. A referência dele vem para Jesus. Espera aí, vamos ver o significado dele. Levantado. Jesus Cristo foi levantado na cruz. Aí João, capítulo 3, versículo 14. Aí você abre 8:28, Ramon do mesmo João.
E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Amém. A palavra altar significa levantado, levantado do alto, o que sobe. Então, o altar, ele foi levantado. O altar, ele é sempre levantado. Jesus Cristo foi levado na cruz, o altar no qual foi oferecido. Depois ele ascendeu e está acima de todas as coisas. Está escrito em Atos, foi na ressurreição dele. Atos capítulo 2, versículo 30 ao 36. Na ascensão. Ele foi levantado no madeiro, né? Ficou no alto, como Moisés falou. Né? A cruz foi o altar do sacrifício de Jesus. Altar, a palavra altar significa levantado ao alto. Pega né, e levanta no alto. Lê aí, irmão. Atos 2, do 30 ao 36. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, dos que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Qual foi o altar de Jesus Cristo? A cruz. Esse foi o altar, ele foi levantado no alto, né? Foi levantado no alto. Depois ele, né? Ascendeu e está acima de todas as coisas. Foi na ascensão, né? Ele continua. Significa também, altar significa também lugar de matança, matar ou imolar. No grego tem o sentido de ser o lugar onde se mata e queima as vítimas. Calvário foi, na verdade, o lugar do matadouro. Cristo, como Cordeiro de Deus, foi levado ao matadouro, onde morreu por nós. Atos 2, 32. Atos 8, 32. 8. Isaías, o outro lê Isaías 53, versículo 7. Altar também significa lugar do matadouro. A passagem da Escritura Onde se mata. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, perante ao seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Atos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém. O altar do holocausto, portanto, apontava em primeiro lugar a cruz do Calvário,
onde se cumpre tudo o que o altar do holocausto prefigurava. Então, a figura do altar do holocausto ali no tabernáculo representava a cruz, o altar que Cristo foi crucificado, né? O Calvário significa, foi na verdade o lugar do matadouro. Cristo, como ele leu, subiu ao matadouro, né? A descrição do altar. A descrição do altar está em Êxodo 27, do 1 ao 8, 38, do 1 ao 7 e 20 e 26. Foi feito, procurei uma referência que eu vou lendo aqui, viu, irmão Ramon? Foi feito da mesma madeira usada na Arca do Testemunho, na mesa dos pães da propiciação, no altar do incenso, nas tábuas e nas colunas. A madeira de acácio vem de uma árvore que ainda é comum na área do deserto de Sinai. A árvore cresce no deserto em condições áridas e vem dela uma resina medicinal. É uma madeira dura, branca e durável. Na versão da Septuagintina do Antigo Testamento, esta palavra é traduzida como incorruptível ou madeira que não apodrece. Isso mesmo. Lê aí, irmão. Êxodo 27, do 1 ao 8. E farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura. Será quadrado e alto. E 3 côvados a sua altura. E farás chifres nos 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás, as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios, todos os farás de cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre em forma de rede, e farás para esta grelha 4 argolas de metal, nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede feche até o meio do altar. Farás também várias para o altar, varais para o altar de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre, e os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando o for levantado. Oco de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. Amém? Então, esta madeira, aí foi a instrução para ser feita. Todo o altar foi feito dessa madeira de acácia. Uma madeira que não é incorruptível. O que é o incorruptível? Não vai apodrecer. É um tipo apropriado da humanidade sem pecado. É incorruptível do nosso Senhor Jesus Cristo. Era ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Nenhuma beleza havíamos nele para que o desejássemos. Isso está escrito em Isaías 53, versículo 2. Eu já li o versículo, não precisa ler não, que ele já estava escrito. Não foi corrompido pelo pecado, nem pelo diabo, nem pelo mundo. Nem o seu corpo experimentou corrupção no túmulo. Está escrito em Hebreus 7, 25 a 27. Portanto, pôde também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinhas ao sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus, que não necessitassem, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Amém? Então, Hebreus está falando de quem? De Jesus. E no corpo dele não viu corrupção, não viu pecado. Ele venceu. A madeira, ela era incorruptível. Já está representando quem? A Cristo também. Ele é o renovo justo que foi cortado. Ele é o renovo justo que foi cortado. Está escrito em Jeremias 23, 5 e 6. E Isaías 11, do 1 ao 3. Irmãos, prestem atenção ao significado da madeira que foi feita, viu? Isaías 11, versículo do 1 ao 3. E Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Isaías 11, do 1 ao 3. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A sua vida foi uma única vida perfeita, já vivida na terra. A sua humanidade foi incorruptível, sem pecado e não sujeita à morte. A madeira faz uma parte importante da mensagem de Cristo. Ele morreu numa cruz de madeira, assim como Isaac, o unigênito filho do Antigo Testamento, carregou a madeira para o seu próprio sacrifício simbólico. Jesus carregou a sua cruz de madeira, sobre o qual ele seria imolado. Gênesis 22, 6 a 8 e João 19, 17. João 19, 17. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Amém. João 19, 17.
Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Amém. Ele morreu pendurado no madeiro. Leia também Gálatas 3:13. 3:13. Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeireiro. Amém. Então, Jesus Cristo, ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, né? De 5 côvados será o comprimento, e de 5 a sua largura será, e de 5 a sua largura será quadrado. Êxodo 27:1 a gente já leu, que é a formação, é a construção, o formato do tabernáculo, ou do altar do holocausto. O altar do holocausto foi o lugar do derramamento de sangue precioso que trazia a expiação ao povo. Da mesma forma que a cruz do Calvário é o lugar onde o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós. O altar do holocausto, lá do tabernáculo, presta atenção. O altar do holocausto, lá do tabernáculo, foi o lugar do derramamento do sangue precioso que trazia a expiação para o povo. Derramava o sangue do animal ali, e ali fazia a expiação do pecado do povo. Jesus, da mesma forma, a cruz do Calvário é o lugar onde o sangue de Jesus derramou por nós. Então foi o nosso altar de holocausto, foi a cruz. O povo de Israel, o pecado deles era perdoado pelo animal que derramava o sangue nesse altar chamado altar do holocausto. O povo pecava e os sacerdotes iam lá, e levava a oferta a Deus, para Deus perdoar o pecado do povo, ali derramando o sangue do animal no altar. E aquele sangue seria a expiação do pecado do povo de Israel. O sangue de Jesus Cristo foi a expiação dos nossos pecados. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. Dos 4... Entendeu, Norma? Compreendeu? Amém. Então explique. Dos 4 cantos fará levantar-se 4 chifres. Êxodo 27:2. Chifres na Bíblia sempre refere... Tu já leu esse versículo, viu, Ramon? Por isso que eu não vou ler, porque você leu. Chifre na Bíblia sempre fala de poder, autoridade e realeza. Agora você vai ler Abacuque 3, versículo 4. Chifre na Bíblia sempre fala de poder, autoridade e realeza. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Amém? Abacuque que você leu, né? Isso mesmo. Vemos que Deus é visto como tendo chifres ou raios brilhantes na sua mão. E ali está velado o seu poder. Os chifres de um animal são para ele uma fonte de força e de defesa. O chifre foi usado especialmente pelos profetas no ministério de unção, para se prover um chifre, quer dizer, símbolo da unção do Espírito. O chifre, na época dos profetas, no ministério dos profetas, o chifre significava símbolo da unção do Espírito. Era necessário que houvesse uma morte. 1 Samuel 16:1. Vê também Lucas 1:69.
Você leu o 1 e o 13, viu? É. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reinei sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Saul tomou o vaso, o 13, de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém. Glória a Deus. Lucas 1:69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Amém. Então, o chifre do altar do holocausto significava força, poder, realeza, né? E unção, símbolo da unção do Espírito. Através das Escrituras, o chifre é visto em relação a um acontecimento importante. Veja o seguinte. O carneiro substituto foi preso pelo chifre entre os arbustos. Gênesis 22:13, que é que fala lá em... O de Isaac, lê aí, 22:13. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Que ia ser para quem? Isaac. Aquele altar que Abraão e o próprio Isaac levou a madeira, a lenha. Deus, no coração de Abraão, era o seu filho que ia ser sacrificado. Só que Deus estava tão somente provando para Abraão se realmente ele amava a fé dele, né? Amava não, provando a fé dele. Então, quando ele ia degolar o menino, olha o carneiro lá. E ele levou lá e degolou e ofereceu a Deus em sacrifício. Amém, irmãos? Os israelitas tocaram trombetas feitas de chifres de carneiro durante a queda de Jericó. Lá em Josué capítulo 6, né? Os irmãos conhecem a história, mas lê aí, não tem o versículo, só tem 6. Está pronto? Só vamos terminar esse tópicozinho aqui. Tá, Josué capítulo 6. Josué 6. Então a gente vê lá onde fala que eles tocaram trombeta no momento em que eles rodearam as 7 vezes. É no 4? Lê aí o versículo 4. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Amém. Então a queda quando caiu a queda de Jericó, eles estavam rodeando e tocando trombeta de chifre. Então o chifre naquela época era sinal de poder. Jesus Cristo é visto como o cordeiro de 7 chifres, Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Há chifres nos reinos representados por Daniel. Está escrito em Daniel 7, nós vamos ver esse quando nós voltar. O 5. Os chifres foi usado para ungir reis. Pode ir para lanche de vocês. Amém, irmãos? Então vamos voltar ao nosso assunto. Que estávamos
no assunto que nós estávamos estudando sobre os chifres, amém? Em relação ao altar do holocausto, os chifres tinham um significado especial. Em primeiro lugar, servia de adorno especial. Era nesses chifres que os animais para o sacrifício seriam amarrados. Então, para o chifre no altar do holocausto, ele tinha um significado especial. Em primeiro lugar, servia de adorno especial. Talvez enfeitava, né? Um adorno adornava o altar do holocausto. Era nesse chifre que os animais para o sacrifício seriam amarrados. Os sacrifícios do Antigo Testamento era sacrifício involuntário. Salmos, capítulo 110, versículo 27. Cadê os irmãos que estão lendo o versículo? Vê aí, irmã. Ele já tinha abrido lá? Ele ainda não tinha liberado, não? Ele ainda não tinha liberado? Liberou agora? Ah, então. Viu? Foi, ele mandou. Tá lá em cima da mesa. Ah, já tinha, né? Então, os chifres no altar do holocausto servia para, era necessário para amarrar os animais que iam ser sacrificados, né? No Antigo Testamento era sacrifício involuntário, Salmo 110, versículo 27. Hoje, pois aqui tem um versículo 27. Hã? Então, leia o 7. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Jesus Cristo veio como nosso sacrifício de uma vez por toda. Hebreus 7, 27. Quem não necessitasse, como os sumos sacerdotes, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, o sacrifício feito no Velho Testamento, ele era feito para os pecados, primeiramente dos sacerdotes, depois do povo, né? Jesus Cristo, ele veio como nosso sacrifício de uma vez por todas. Ele se apresentou como sacrifício voluntário e não foi necessário amarrá-lo. Ele foi amarrado pelo amor, para cumprir a vontade do Pai. Ninguém tomou a vida dele, ele a deu no altar do Calvário. Hebreus 10, 7 e João 3,16. Então disse-lhes: eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se foram segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados
pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Os animais levados ao sacrifício feito no Velho Testamento era involuntário, quer dizer, eles levavam e amarravam o animal para ser morto, ser degolado, derramar o seu sangue. Jesus se apresentou como sacrifício voluntário. Ele se apresentou como sacrifício voluntário e não foi necessário amarrá-lo, né? Ninguém tomou a vida dele, ele a deu por amor, que está escrito em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida em resgate do mundo. Os animais precisavam amarrar e era alguém que levava aquele animal. Jesus Cristo disse, não, eu vou por amor. Amém, irmãos? Um outro evento importante e simbólico aconteceu em relação a esses chifres, foi em Êxodo 21, 24. Nos diz que os chifres do altar seriam um lugar de refúgio. O chifre serviu para o significado do chifre, força, poder, realeza, né? E serviu para amarrar os animais. Nesse outro significado, serviu como lugar de refúgio. Êxodo 21, 24. Olhou por nós, olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé. 21, 24? Sim. De Êxodo? Êxodo 24. Como é? Diz aí. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Seria um lugar de refúgio, né? Olho por... Nesse sentido, ele nos fala da cruz, que é o nosso único lugar de refúgio. Então, o chifre, lá no altar do holocausto, tem esse significado, um lugar de refúgio. Então, ele nos traz para a cruz, que é o único lugar de refúgio. Hebreus 6, 18. Vocês entenderam? Mas não compreenderam. O chifre que está falando do altar do holocausto, ele já representou várias coisas, não foi? Força, poder, realeza e também símbolo da unção do Espírito que os profetas usavam. Representou como o lugar onde se levava o animal para ser amarrado, amarrava nos chifres para poder ele ser degolado. O animal, trazendo para Jesus, Jesus foi até a cruz e não precisou ser levado, ele foi por amor aos nossos pecados. O sangue do animal era para perdoar o pecado deles, do povo e dos sacerdotes. Estão entendendo, então? Até aí. Entendeu? Agora, o outro sentido é do chifre, é o outro sentido do chifre. O outro significado importante do chifre é que ele era um lugar de refúgio. Para as pessoas que queriam refúgio, chegava até o chifre, lá no altar do holocausto. Então, traz para nós aqui em Hebreus, eu já mandei ler Hebreus 6,18? Lê agora. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reta a esperança proposta. Amém? O nosso refúgio, que traz para nós hoje a cruz.
Ela é o nosso refúgio. Vocês entenderam? Para eles iam atrás de refúgio lá no chifre do altar do holocausto. Para nós, é a cruz. Porque no holocausto não perdoa os pecados. É. O Antigo Testamento registra 2 vezes em que um fugitivo fugia para o chifre do altar. Está vendo como era um lugar do refúgio. Um fugitivo fugia para o chifre, o altar, em obediência a essa escritura. O Antigo Testamento registra 2 vezes em que um fugitivo fugia para o chifre do altar, em obediência a essa escritura, mas o resultado é diferente nos 2 casos. Então, no tempo da rebelião, Adonias, pego em seu pecado, foi e pegou-se nas pontas do altar, quer dizer, nos chifres, que ficava nas 4 pontas do altar. Está entendendo? Buscando um lugar de refúgio da ira do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 e 53. Vamos ver o Adonias pego em seu pecado, indo até o altar, pegar nas pontas do altar, buscando um lugar de refúgio. Leia aí, irmão. 50, 53. Capítulo 1, 50, 53, até o 53. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e pegou nas pontas do altar. E foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje, ó o rei Salomão, que não me matarás o seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos lhe cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão os mensageiros e fizeram descer ao altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão. E esse lhe disse: Vai para a tua casa. Entendeu? Um lugar de refúgio. Salomão mostrou misericórdia e deu a Adonias uma oportunidade para provar sua fidelidade para com ele. Então ele usou de misericórdia. No outro caso, Joabe rebelou-se e fugiu para o tabernáculo, pegando nas pontas do altar, quer dizer, nos chifres, né? Foi-lhe negado a misericórdia e foi morto por ordem do rei. 2 Reis, versículo 2, 28 a 34. Vamos ver que o chifre, tanto ele servia como lugar de refúgio, também como lugar de morte. Aqui já foi a morte desse daqui. Segundo Reis 2, 28 a 34, não tem? Então isso é até o 25. Segundo Reis, vocês estão vendo? E que referência errada é essa? Então não, tá dizendo o que aí nesse 25? Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então essa referência foi colocada errada. Será que não era 1 Reis? Tá segundo. Então vê aí. 2. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias. Ainda que não se desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar.
Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. E enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. E ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta do rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fez recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é, a Abne, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amassa, filho de Jeté, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, e a sua casa, e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Amém. Para um desses homens, o altar significou a vida. Para o outro, o mesmo altar significou a morte. Tudo isso apontava a mensagem da cruz, tão vividamente retratada pelos 2 malfeitores que morreram com Jesus. Lucas 23, 32 e 34. Irmãos, isso aqui foi muito claro. O mesmo lugar, os mesmos chifres que um pegou para a sua defesa, para o seu lugar de refúgio, e ele alcançou misericórdia, o outro foi para o mesmo lugar e encontrou a morte. Isso traz para nós os ladrões, os dois malfeitores da cruz. Um foi salvo e o outro foi condenado. Pode ler. Também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram o sol. Amém? Então estava lá junto com Jesus os 2 malfeitores, né? Um recebeu na cruz o lugar de refúgio, recebeu o refúgio. O outro recebeu a morte. Por quê? O que recebeu o refúgio, ele reconheceu. Ele teve um reconhecimento, né? Só que o outro não teve um reconhecimento. Então, aqui, no mesmo altar do holocausto, esses 2 homens, representados no altar, um alcançou a misericórdia de Salomão e o outro alcançou a morte no mesmo lugar. Então, o chifre tanto representa lugar de vida, lugar de refúgio, como de proteção, como também um lugar da morte, dependentemente do caso e da pessoa. O evangelho é aroma de vida para a vida, o cheiro da morte para a morte. O evangelho, a palavra de Deus, né, que é o evangelho de Jesus Cristo, é aroma de vida para a vida, o cheiro de morte para a morte. 2 Coríntios 2, vamos conferir aí em 2 Coríntios 2, 14 ao 16. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo,
nos que se salvou e nos que se perdoam. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas que é idônea. Amém? Aos que se perdem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder e a sabedoria de Deus. Então, você quer entender, né? O cheiro da morte para a morte, cheiro de vida para a vida. O evangelho, ele vai cumprir. A palavra de Deus, ela vai cumprir. Tanto ela, como diz a palavra, que ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Tanto ela vai cumprir para o bem, como ela vai cumprir também para o mal. Para nós que cremos no Evangelho e para nós que cremos na palavra de Deus, ela é o cheiro suave da vida. Para os que não acreditam na palavra do Evangelho, na palavra de Deus, ela também vai ser cheiro de morte. Porque vão morrer nos seus próprios pecados. Você entendeu, irmão Ramon? Os demais entenderam? Amém. Porque eles não vão se arrepender, porque eles não acreditam, né? Então, morre, é cheiro de morte. Nós lemos aqui. Aos que se perdem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:18. Que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por isso que tem pessoas que dizem assim, foi louco que passou para os crentes. A gente não ouve sempre isso? Fizeram uma lavagem em tua cabeça, tu não... Tá louco. Esses crentes são doidos, porque eles não entendem a mensagem da cruz. Eles não entendem. Então, para nós é o poder de Deus, e para eles, né? Eles não compreendem. Os 4 chifres nos falam das grandes verdades fundamentais da cruz e da expiação. Que quer dizer, letra A, redenção, resgate, substituição e reconciliação. Amém, irmãos? Os 4 chifres que tem lá no altar do holocausto nos fala das grandes verdades fundamentais da cruz e da expiação, redenção, resgate, substituição e reconciliação. Já está chegando quase o horário. E o cobrirás de bronze, Êxodo 27:2, que é a formato do altar. Através das escrituras, o bronze é geralmente vista em conexão com o metal, com o mal, com homens maus ou com o julgamento sobre o pecado. O metal significa o mal, com homens maus ou o julgamento do pecado. Gênesis 4:22. Nós vamos ler um versículo no Velho e outro no Novo. Gênesis 24:22 e Apocalipse 1:15. Quatro, 22. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Lê o seu, irmão. E aos seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz
como a voz de muitas águas. Bronze é o símbolo de força e de julgamento contra o pecado. Era no átrio que era julgado o pecado. Lá havia purificação através do sangue do sacrifício e lavagens cerimoniais, a fim de remover toda a poluição. O bronze fala claramente desse julgamento sobre o pecado. Em Deuteronômio, descobrimos que uma das coisas que Deus falou ao seu povo foi que, se eles fossem desobedientes, o céu sobre sua cabeça se tornaria como bronze. Deuteronômio 28. Capítulo 28, versículo 15 ao 23. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e tuas amassadeiras. Amém. Já leu, né, irmão? Amém. Então, o bronze, ele fala claramente do julgamento de Deus. Então, se nós não formos obedientes, o céu cairá sobre as nossas cabeças e se tornará como bronze, como justiça de Deus. Deus julga, age com justiça quando nós somos desobedientes à sua voz e à sua palavra. Em outras palavras, sua comunicação com Deus seria cortada. Olha só. Quando nós somos desobedientes, a comunicação com Deus será cortada. E o céu, lugar do trono de Deus, será caracterizado pelo julgamento sobre o pecado da desobediência à lei de Deus. Para o obediente, o trono de Deus é um trono de misericórdia, mas a desobediência o transformará em um trono de juízo. Por isso, as pessoas acham que Deus é só... Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus isso, Deus aquilo. Mas a palavra de Deus diz que os céus é o juízo de Deus. Ele cairá sobre as nossas cabeças. Nós não devemos tão somente pensar que Deus é bom todo o tempo. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidas. Mas nós não devemos também só por isso e brincar e ser desobediente à sua palavra, ser desobediente a Deus, porque Ele também vai aplicar justiça em nossas vidas. E nós não podemos, irmãos, esperar pela justiça de Deus. Temos que andar sempre debaixo da sua misericórdia, porque os desobedientes, Deus com certeza vai aplicar justiça aos desobedientes. Deus de amor, Ele é Deus de amor e Ele é Deus de justiça também. E o bronze aqui no altar do holocausto simbolizava a justiça de Deus. Entendeu? Acho que não vai dar mais tempo. Nós temos 10 minutos só porque nós já começamos atrasado, né? Nós vamos parar aqui. Tu ia ler o 19, Lucas 26, 19, não era? Mas não tem não, 26 de Lucas, só vai até 24. Só vai até o 24. Só vai até o 24, né? O que é que diz aí no 24, 19? Mas tem muito a ver não. E ele lhes perguntou, quais? Presta atenção, Carlinha, ainda não encerrou. Calma aí. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, os que dizem respeito
a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do todo o povo. Amém. Então, os irmãos entenderam que a desobediência nos traz a justiça de Deus, né? Nós paramos aqui. Na página 56, há um trono, há um outro exemplo claro no Antigo Testamento sobre os chifres. Vou botar mais umas perguntinhas para vocês da lição que a gente deu anteriormente. É poucas, porque vocês já... Explique por que a igreja é comparada como forasteiros e peregrinos. Vocês vão explicar. Conforme... Comparada. Forasteiros e peregrino. A gente leu na aula passada que a igreja, né? O tabernáculo estava... No Velho Testamento, a porta do tabernáculo era larga para todos. No Novo fala que a porta é estreita. Por quê? A porta era larga para todos. No Novo nos fala que a porta é apertada e o caminho estreito. Explique por quê. Vocês vão explicar o porquê. Qual a diferença? Que lá era a porta para todos entrar. Já no Novo, Mateus fala que a porta é estreita e o caminho é apertado. Aí vocês vão... Nos falam o quê? Que a porta é estreita e o caminho é apertado. Aí vocês vão explicar o porquê. Que a porta é a mesma porta, é uma porta só. Mas lá no tabernáculo, a porta era aberta, ela tinha acesso para quem quisesse entrar. Já agora, Mateus fala, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E vocês vão explicar. A porta nos fala Que o caminho é que a porta é estreita e o caminho é apertado. Entenderam? Compreenderam? É pouco, já estou terminando já. As cortinas teriam uma função. Ela foi projetada para uma função. Qual era a função? as cortinas, elas têm uma função. Foram Projetadas para uma função. Qual era a função? Qual era o duplo propósito do átrio? O átrio tinha 2 propósitos, né? Eu quero saber qual era os 2 propósitos do átrio. Já. Eu ainda não entreguei para vocês porque está faltando a resposta da Priscila e do Netinho.
Qual era a mensagem do átrio? O duplo propósito do átrio, ele tinha um propósito para quem estava para dentro e para quem estava para fora, não era isso? Vocês vão ter que coisar. Qual era a outra pergunta? Era qual era a mensagem para quem estava para fora? Quem ficava de fora? Não, é em outra pergunta. Ele tinha o átrio tinha duplo propósito. Aí, nesse propósito, quem estava lá atrás tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? Para quem estava para dentro, qual era a outra mensagem? Que era mensagem diferente. Aí já é outra pergunta. Para quem estava no lado de dentro, tinha uma mensagem. Era transmitida uma mensagem. Para quem estava... Pode ser assim. Qual era a mensagem Não, o 5 é qual era a mensagem para quem estava dentro, fora, e o 6 para quem estava fora. Pode ser a mesma mudando só fora, né? Fora do ar. Entenderam? Compreenderam? Não vou esquecer mais. Porque entender é uma coisa, compreender é outra. Aí eu vou ver se vocês compreenderam na resposta. Só. Vocês ficam com medo. Tudo pessoal. Amém? Então vamos estar se encerrando por hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe cada dia mais, possa nos dar cada dia mais sabedoria na sua presença. Amém? Deus abençoe os nossos internautas. Continue abençoando grandemente os nossos irmãos à distância, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar encerrando a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Eterno, Deus Poderoso, mais uma vez, querido Jesus, em Tua presença nos encontramos, ó Pai, para Te dar graça por mais, Senhor, esse trabalho realizado nesta noite. Senhor, nós Te louvamos pela grandeza do Teu poder, pela Tua força, pela sabedoria que tem nos dado. Meu Deus, eu sei que nós só vamos aplicar essa sabedoria, Pai, quando nós estivermos pregando a outras pessoas o que nós aprendemos dentro desta palavra. Aí nós entendemos que realmente, nós entendemos e compreendemos, ó Deus, a Tua palavra. E eu creio, Senhor, que ao momento certo, o Senhor usará a cada um de nós, os Teus filhos, Pai, para ministrar essa palavra, Pai, para nós entendermos que compreendemos a Tua palavra. Fica conosco, nos abençoa nessa noite, nos dando uma noite na Tua paz, na Tua graça e no Teu amor. Que a presença de Deus esteja sempre sobre as nossas vidas, nos abençoando de uma forma toda especial, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos e uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.